Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência à nossa gravação aqui da Lei Orgânica de Ibirarema. Nós vamos falar aqui um pouquinho mais da lei, o concurso está aí esperando, né? Mas vamos seguir aí nos estudos. Então vou aqui diminuir minha tela para não atrapalhar, para que a gente possa falar aqui de Ibirarema, certo? Então nós paramos, né, na aula, vou voltar aqui. Paramos aqui na seção 3, né? Paramos no artigo 17, na outra aula. Vamos para a seção 3 das atribuições do poder legislativo. Então, vai falar o que compete, né, ao poder legislativo. E aqui começa no artigo 18, compete à Câmara Municipal com a sanção do prefeito, ou seja, gente, a Câmara Municipal é aquela que produz as leis, são os vereadores, né, na Câmara, no âmbito municipal, no estadual são os deputados estaduais, no federal, aí nós temos o que a gente chama de duas, né, casas, que é o legislativo, onde ficam os deputados federais, que é e nós temos também o Senado, né, que formam, na verdade, ali o Congresso. Então, nós temos duas casas ali de leis. Aqui, no município, só tem uma, que é a Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores, ela vota, né, leis, elabora leis. E a sanção do prefeito, gente, é que o prefeito tem que sancionar. A Câmara aprovou uma lei, o prefeito tem que sancionar, ele tem um tempo para sancionar isso. Se ele não sancionar, volta para a Câmara e, dependendo, a Câmara pode ali sancionar a lei. Então diz aqui, ó, dispor sobre todas as matérias de competência do município. Como eu falei para vocês, nós somos uma federação, então nós temos lá governo federal, temos estados, temos municípios, temos o Distrito Federal, e eles têm competências, aquilo que cada um pode fazer, algumas coisas, por exemplo, estado e município cuida da educação, da saúde, governo federal também, então tem competências que são comuns, né? E tem competências que são exclusivas de cada ente federativo. Então nós vamos ver aqui as competências do município, ressalvadas as matérias especificadas no artigo 19, especialmente. Então vamos lá, inciso 1, é competência do município, tá? Legislar sobre tributos municipais. Então, como você tem algum tributo que é local, que é municipal, quem faz isso é o poder local, é o município, através da sua Câmara Municipal. Vou dar um exemplo clássico aqui, a taxa de iluminação que muitos municípios têm, não sei se Birarema tem, mas muitos municípios têm a tal da taxa de iluminação, porque antes isso era de responsabilidade das companhias distribuidoras, né, e que aquelas que fornecem energia elétrica, manutenção da iluminação pública da rua e tal. Agora isso passou para os municípios. E os municípios criaram aí uma taxa, né, uma taxa municipal, que é a taxa de luz. Então quem vota isso são os vereadores, através de um projeto de lei vindo do executivo da prefeitura, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e remissão de dívidas. Então, tudo isso é a Câmara que faz, tá? Ela autoriza isenção, ela anistia fiscal, ela faz remissão de dívidas. Tudo isso tem que ter autorização do Poder Legislativo. Não pode o Executivo criar uma isenção sem passar pelo Legislativo, tá, gente? Então, é cada um na sua competência. O legislativo tem que legislar, fiscalizar, o executivo tem que executar. E no Brasil a gente tem uma dificuldade de entender isso, porque muitas pessoas, principalmente nas campanhas, o vereador vai asfaltar a rua. Vereador não asfalta a rua, vereador não constrói prédio, não faz nada disso. O vereador, ele é um legislador fiscalizador, ele pode pedir, indicar, mas quem executa uma obra é o Poder Executivo. Quem executa melhorias é o Poder Executivo, através da Prefeitura e suas secretarias. Segundo, votar o orçamento anual, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, operações de crédito, dívida pública, empréstimos externos a qualquer título pelo poder público.
Então, gente, todo ano você tem lá o orçamento anual que a prefeitura apresenta e ele tem que ser votado. Você tem o plano plurianual, esse para aquele período ali, né, de 4 anos de mandato, inclusive de 3 anos de mandato, né, porque quando o prefeito entra, ele ainda está com o plano plurianual do antecessor. Ele fica 1 ano com o plano do antecessor e aí sim ele tem 3 anos ali para o seu plano plurianual e o 4º ano será para o seu sucessor ou para ele mesmo se ele for reeleito, tá? Diretrizes orçamentárias, então tudo que é na prefeitura tem que ter uma regra, né, para gastar o dinheiro, você tem que ter lá as fichas orçamentárias, então tudo isso é votado ali pela Câmara, operação de crédito, dívida pública, empréstimo, qualquer coisa, né, tem que passar ali pela Câmara dentro disso. A votação do orçamento, do plano plurianual, enfim, tá? São votações importantes que acontecem aí na Câmara Municipal e que precisam passar por ela. Autorizar a abertura de créditos suplementares especiais. Então o governo tem lá o orçamento, ele surgiu um gasto lá que ele precisa fazer, ele tem que pedir autorização para a Câmara, porque aí vai criar um crédito suplementar para suplementar, na verdade, né, para ter algo a mais ali de recurso em relação a algum problema, alguma situação ou alguma necessidade do município, bem como autorizar a concessão de auxílios e subvenções, né? Subvenções a entidades, enfim, a qualquer subvenção que a prefeitura faça, ao transporte coletivo, enfim, e outros auxílios também. Então, gente, é importante. Suplementar é aquilo, né? Colocar um pouco a mais ali. A prefeitura ela estabelece lá o que ela vai gastar, como ela vai gastar, mas surgiu ali um fato novo e ela precisa de mais crédito ali para gastar. Muitas vezes as pessoas acham que as prefeituras é assim, gasta do jeito que ela quer, não é assim. Existe uma apresentação no início do ano, né, desse orçamento anual, o que a prefeitura vai gastar, como vai gastar, de que forma, as fichas, né, orçamentárias, as coisas não são gastas assim de qualquer jeito. Tá? 4. Autorizar a concessão de serviços públicos, bem como a concessão do direito real de uso de bens municipais. Então, exemplo, transporte coletivo, concessão de algum serviço ali que vai ser para terceiro, emprestar um prédio lá para a delegacia, para a Receita Federal, enfim. Né? Então, se você vai conceder esse uso de bens municipais para alguma entidade, alguma coisa, tem que passar pela autorização da Câmara. 5. Autorizar a compra, venda, cessão ou arrendamento de bens imóveis do município e o recebimento de doações com encargos, não se considerando como tal a simples destinação específica do bem. Então, qualquer coisa do município, o município às vezes tem prédio, tem terrenos, tem propriedades, né? Se vai fazer doação, venda, compra, cessão, tem que ter autorização da Câmara. Ah, o município tem um terreno lá enorme, vai ceder para o governo do estado para construir conjuntos habitacionais para a população. Isso é bom, o prefeito pode ir lá direto e fazer? Não, ele tem que pedir autorização da Câmara, tá? Porque se for uma doação, por exemplo, é um patrimônio do município, mesmo que seja para gerar algo positivo, ele precisa ter autorização da Câmara, tá? E todas as suas justificativas, certo? 6. Criar, alterar cargos públicos e fixar os respectivos vencimentos, inclusive dos serviços da Câmara. Então, exemplo. Você fez o concurso de professor para Ibirarema. Precisa de 100 professores, mas só tem 50 cargos criados, a prefeitura não pode contratar 100. Por quê? O cargo público ele é criado mediante autorização do Poder Legislativo e tem toda uma justificativa ali. Tem que colocar impacto financeiro, tem que colocar quanto vai gastar nos próximos anos, para ver se não vai ferir, né, a lei de responsabilidade fiscal.
tem uma série de coisas, não é simplesmente chegar lá. É por isso, gente, que às vezes as pessoas elas simplificam, muitas vezes, até às vezes para criticar, né? Simplifica a coisa, não é assim. Para você criar um cargo público, você tem que fazer impacto orçamentário, você tem que mostrar que aquilo não vai onerar a prefeitura a ponto de ferir o percentual do limite da folha de pagamento. Então, existe uma série de regras. E aí você precisa criar esses cargos, precisa autorização do Poder Legislativo. Criar, alterar e extinguir. Ah, eu quero acabar com a função de vigilante, porque agora está tudo terceirizado, então não vamos mais fazer concurso de vigilante. Pode fazer isso? Pode. Só que precisa de autorização da Câmara. E fixar também aumentos, né? Aumentos percentuais acima da inflação, remunerações e tal, também precisa da autorização da Câmara. Autorizar convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros municípios. Também é a mesma coisa, autorização da Câmara. Autorizar a alteração da denominação de próprios via logradoras públicas. Pode o prefeito chegar lá e mudar, não, eu quero aquela avenida principal ali de Ibirarema, eu quero agora mudar o nome, para o nome do pai do prefeito. Pode? Não. Né? Por quê? Tem que ter autorização da Câmara. Ele pode até alterar, mas desde que os vereadores, né, aprovem essa mudança. E desde que, claro, o nome colocado respeite os princípios da administração pública, né, que são a legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Então, né, tem que respeitar tudo isso. 9, delimitar o perímetro urbano, né, então as fronteiras aí, vamos dizer assim, da cidade. Artigo 19. Compete exclusivamente à Câmara Municipal, aqui exclusivamente à Câmara, eleger a mesa e comissões, bem como destituí-las na forma regimental. Aqui nós estamos falando do trabalho mais interno da Câmara, né? Então, por exemplo, a mesa diretora da Câmara. Quem elege? A Câmara Municipal. Ninguém se mete nisso. O prefeito não tem nada a ver com isso, ele não veta. Existe até prefeito que tenta influenciar, enfim, mas aí não é de forma, vamos dizer assim, por dentro da lei, né? Aí é forma política de tentar ali eleger pessoas que sejam do lado do prefeito. Mas a mesa e as comissões, elas são votadas exclusivamente pelos membros da Câmara Municipal. E também a destituição dela também. Elaborar o seu regimento interno, que é as regras da Câmara, como funciona, o que pode, não pode o vereador, como tramita um projeto, enfim. É o regimento interno, a regra interna da casa. 3. Dispor sobre a organização dos seus serviços administrativos. Polícia? Professor, o que é isso? Polícia na Câmara? É o serviço, muitas vezes, gente, chama Polícia Legislativa, né? Mas nem toda Câmara tem isso, tá? Mas é o serviço de segurança, tá? Segurança interna ali da Câmara, que seria essa polícia ali, né? Entre vamos dizer assim, interna ali, né? Criação, transformação, extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, nomear, promover, comissionar, conceder gratificação, licença, exoneração, demitir, aposentar, punir funcionários ou servidores da Câmara nos termos da lei, observados os parâmetros estabelecidos na lei. É toda a parte interna ali da Câmara. Eu falo aqui também, só lembrar para vocês, mais na frente talvez a gente vá ver isso, quando a gente fala de poder de polícia do município, é o poder de fiscalização que o município tem, né? Por exemplo, fiscalização do comércio, fiscalização dos serviços de vigilância da saúde. Isso a gente chama também no direito administrativo de poder de polícia. Não é a polícia, aquela polícia que a gente vê de investigação, né? É o poder de polícia de fiscalizar, tá? Aqui no caso da Câmara é essa questão mesmo do legislativo, como eu mencionei, de diretrizes orçamentárias e tal. Aqui, então, o parágrafo 3, gente, ele é mais sobre o funcionamento interno. Veja, o que você precisa prestar atenção
no concurso, que essas são exclusivas da Câmara. E aí a banca pode tentar perguntar para você, tentar te confundir do artigo 18 com o artigo 19. O artigo 18 compete à Câmara Municipal, mas tem sanção do prefeito. Tá? Então, o prefeito, de certa forma, participa desse processo porque ele tem que sancionar o projeto de lei, tá? O tributo, o orçamento, né? Tudo isso. Agora, aqui não, aqui é exclusivo. O prefeito não sanciona nada. Se a mesa, eleger lá a mesa e a comissão da Câmara aqui, o prefeito não ficou feliz, não agradou o prefeito, ele não pode fazer nada, porque isso é votado pela Câmara, tá? Então, cuidado, que uma coisa é exclusiva. Por exemplo, o que é exclusivo da Câmara? Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito eleitos e conceder-lhes licença para ausentar-se do país, estado ou município por mais de 15 dias. Então, gente, se o prefeito vai se ausentar do estado, do município ou do país por mais de 15 dias, ele precisa ter autorização da Câmara Municipal. Ah, não sabia disso, professor? Verdade, ele tem que ter autorização. Ele não pode simplesmente viajar, ficar 30 dias fora do país, por exemplo, e nem aí para a Câmara. Não, a Câmara que tem que autorizar. Ele pede, solicita, obviamente, e aí ele dá essa licença para ele se ausentar, tá? Conceder licença ao prefeito e ao vice-prefeito para afastamento do cargo. Então, por algum motivo, o prefeito às vezes pode fazer um tratamento de saúde, pode querer ficar ali 2 meses afastado para tratar de problemas particulares, ele pede, né, afastamento e a Câmara autoriza ou não. Tá? 6. Fixar de uma para outra legislatura a remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, até 15 dias antes do pleito eleitoral, observados os limites estabelecidos na Constituição Federal. Ah, então eles podem dar aumento para eles mesmos? Na verdade é assim, gente. Por exemplo, a Câmara atual de Ibirarema, ela pode, né, fazer lá o reajuste, o aumento de um novo subsídio para o prefeito, para o vice-prefeito, para vereador, para a próxima legislatura, até 15 dias antes do pleito eleitoral. Então eles precisam fazer isso, senão mantém, já discutimos isso aqui, mantém o mesmo, né? Mesmo subsídio. Mas ele vai lá, por exemplo, o vereador ganha, sei lá, 5 mil, passou para 8 mil. Na próxima legislatura vai ser 8 mil, tá? Porque eles podem fixar esse valor. Né? Claro, eles não podem fixar isso além dos limites que estão estabelecidos na Constituição Federal. Por exemplo, o vereador não pode colocar o salário dele maior que o do prefeito, porque o prefeito é a maior remuneração no município, certo? Então tem que seguir a Constituição ali, respeitar a Constituição. E o prefeito? O prefeito também tem limite, né? Não pode ali ultrapassar. Já pensou? Senão cada um estabelecia um salário diferente aí. Então existem regras limitadores aí para as remunerações, tá? Agora, eles podem fixar de uma legislatura para outra. Então, assim, o vereador vai determinar o salário dele? Depende. Se ele foi reeleito, sim. Se ele não foi reeleito, ele vai determinar para a próxima legislatura, e aí pode ser que ele esteja, pode ser que ele não esteja, por isso que é até 15 dias antes do pleito eleitoral. Porque se fosse depois, gente, beleza, eu ganhei, então vou aumentar meu salário, né? Então é dessa forma que funciona. 7. Criar comissões especiais de inquérito, as famosas 6, né? Comissão especial de inquérito sobre fato determinado. Aqui você precisa ter um cuidado, porque as bancas gostam de cobrar isso. Então houve um problema lá, uma denúncia de corrupção na prefeitura, e aí a Câmara vai investigar, ela pode criar uma comissão especial de inquérito, mas tem que ter um fato determinado. Não pode ser geral, assim, eu acho que o prefeito está roubando, né? Isso não é determinar, precisa ter o fato ali, o que aconteceu, como aconteceu, e você precisa estar especificado isso, não é qualquer comissão, tá?
que se inclua na competência municipal, claro, sempre que o requerer pelo menos 1/3, é importante vocês guardarem isso, para criar uma comissão especial de inquérito, tem que ter fato determinado e 1/3 dos membros da Câmara. 1/3 dos membros da Câmara. Pode ser menos? Não. Pode ser mais? Pode, porque é pelo menos 1/3. Tá? Observado o princípio constitucional que assegura, tanto quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Então, o ideal é que essa comissão especial de inquérito ela represente a proporção dos partidos representados na Câmara Municipal. Isso sempre ocorre? Nem sempre, mas por isso que a lei diz, tanto quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Então, atenção nisso, tá? Atenção no fato determinado, atenção num terço para a criação de comissão especial de inquérito. Poderá ser otorgada às comissões as outras competências, além das estipuladas pelo regimento interno e pela Câmara Municipal, tais como a realização de audiências públicas para debater o assunto, certo? Então, pode fazer isso. Convocação de secretários municipais para prestar informações de assuntos de sua competência, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades públicas, solicitar o depoimento de autoridades ou cidadão, apreciar programas de obras, planos municipais e sobre eles emitir pareceres. Tá? Então, a comissão aí são todas as competências possíveis que elas podem ter aí. Vocês viram que é bem ampla, né? Elas podem aí convocar autoridades, elas podem receber reclamações, elas podem promover audiência pública, enfim, bem amplo. Fica reservado às comissões especiais de inquérito os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos pelo regimento interno da Câmara Municipal, ficando facultado o encaminhamento de suas conclusões ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, quando for o caso. Então, a SEI, né, fez lá a Comissão Especial de Inquérito, ela tem esse poder aí de investigação próprio das autoridades judiciais e ela pode, ao fim, concluída a sua SEI, ela pode encaminhar para o Ministério Público, para que o Ministério Público tome as devidas providências civis e criminais, caso ele entenda que há um crime ou há ali um ato de irregular. Veja, gente, o Ministério Público sempre vai? Às vezes não, porque às vezes se percebe que a SEI não tem os elementos necessários, né? Às vezes se percebe que a investigação não chegou a conclusões, enfim. Então, nem sempre isso dá em alguma coisa. Tá? É importante que, às vezes, também existem SEIs que a motivação é muito mais política do que, de fato, concreta. Então, se não tem muitas evidências ali de cometimento de atos ilícitos, isso pode simplesmente acabar sendo arquivado. Solicitar informações ao prefeito, inciso 8, referentes à administração ou requerer cópias de documento, inclusive extratos bancários e posições de aplicações financeiras. Então, a Câmara pode sempre fazer essas solicitações com relação à administração, cópia de documento, extrato bancário, da posição, da prefeitura, das finanças, aplicações financeiras que a prefeitura tem, enfim. O vereador ele é um fiscalizador também, como eu falei para vocês. Os pedidos de informação ou documentos requeridos serão encaminhados ao prefeito, que terá o prazo de 15 dias contados da data de recebimento. Normalmente, gente, as bancas perguntam isso. Então, saiu um pedido da Câmara, encaminhado ao prefeito. Qual o prazo de resposta dele? 15 dias contado da data do recebimento. Então, se o prefeito recebeu no dia 1, conta dali a partir do dia 1, 15 dias, né, para que ele possa dar a resposta.
para a Câmara Municipal. Inciso 9. Solicitar a convocação de diretor municipal e para prestar pessoalmente na sessão ordinária subsequente informações sobre assunto de sua competência, previamente determinado sob as penas da lei, em caso de ausência sem justificativa adequada. Então a Câmara pode convocar lá diretor municipal, né? Diretor aqui no sentido de dirigente ali de secretarias ou de autarquias, departamentos, enfim. Tá? Então, a Câmara pode convocar aí o diretor municipal, certo? Não estamos falando aqui de diretor de educação, gente. Diretor do departamento de obras, diretor da educação, né? O dirigente, não o diretor da escola. Diretor da saúde, né, de saúde pública, enfim, os cargos de diretor que existem no município, sem ser os diretores de escola, obviamente. Tá? Inciso 10. Deliberar mediante resolução ou lei, quando for o caso, sobre assuntos de sua economia interna e nos demais casos de sua competência privativa, por meio de decreto legislativo. Então, ali, né, a casa, as câmaras, elas têm dinheiro, né, elas recebem ali uma parte do orçamento municipal. E claro que elas têm ali os suas reformas, suas compras de material para os gabinetes, manutenção do seu pessoal, enfim. E aí ela pode também ali regular, através de decreto legislativo, questões internas, tá? Inciso 11. Conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria, homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviço ao município mediante decreto legislativo aprovado pelo voto de no mínimo 2/3 de seus membros. Então, gente, é muito comum, né, as câmaras concederem aí título de cidadão honorário a um empresário, a um professor, a um trabalhador, enfim. Depende muito da Câmara, a um religioso que prestou um serviço na cidade, um bombeiro, um policial, enfim, tá? Só que para isso tem que ter 2/3 de seus membros, certo? Aí esse cidadão ganha aí esse título de cidadão honorário. 12, inciso 12, julgar os vereadores na forma estabelecida nesta lei. Os vereadores julgam eles mesmos caso ele cometa algum erro, tá? 13. Tomar e julgar anualmente as contas do prefeito no prazo de 90 dias. Isso aqui também é importantíssimo, os concursos gostam de perguntar isso. Prefeito tem que prestar contas anualmente à Câmara Municipal. E aí os vereadores, né, eles vão no prazo de 90 dias, após o parecer prévio do Tribunal de Contas. Então, olha só, quem fiscaliza o prefeito? A Câmara Municipal. E com o apoio do Tribunal de Contas. Então, todo ano vai um relatório lá para o Tribunal de Contas, eles analisam, isso aqui, aí faz os apontamentos, esse gasto na educação, né, não foi legal, aqui tem um problema, na saúde isso, e aí vai para a Câmara julgar essas contas do prefeito, tá? O Tribunal de Contas está sempre ali fazendo seus apontamentos, falando, nossa, a licitação não pode ser assim, não pode ser assado, isso aqui tem que ser desse jeito, certo? Isso aqui está errado, enfim. E aí a prefeitura tem que corrigir ou ela vai ser multada, enfim. Observados os seguintes preceitos. Olha só. Item A. O parecer prévio do Tribunal de Contas somente poderá ser rejeitado por 2/3 do membro da Câmara. Então, gente, chegou lá o parecer do Tribunal de Contas cheio de apontamento de irregularidade. Cheio. Foi lá para a Câmara, passeio votado. Só que a Câmara apoia o prefeito, a maioria aprova. Aí os 2/3 vão lá e vota contra o parecer, né? Rejeita o parecer do Tribunal de Contas. Eles aprovaram as contas do prefeito. Pode isso, Fábio? Pode. Pode sim. A decisão de aprovar ou não o parecer do Tribunal de Contas é da Câmara Municipal.
e, portanto, é uma decisão política muitas vezes, não técnica, tá? O Tribunal de Contas faz um trabalho técnico pelo menos a gente quer acreditar assim, né? O Tribunal de Contas faz um trabalho técnico e a Câmara faz ali análise, muitas vezes técnica e política, aonde o político prevalece, muitas vezes, tá? Então, 2/3 foram lá, rejeitaram, tá rejeitado o parecer. Ah, mas está cheio de irregularidade aí. Aí, né, o vereador que não se conforma com isso vai para a justiça, enfim, que votou a favor do relatório e perdeu, porque ele faz parte da minoria da Câmara, da oposição ao prefeito, enfim, tá? Rejeitadas as contas, serão imediatamente remetidas ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público para os fins de direito. Então, vamos supor que a Câmara acatou o parecer prévio do Tribunal de Contas com que constava irregularidades. Ah, professor, mas o parecer só vem constando irregularidades? Não. O parecer poderia ser que a prefeitura está ok, está certinha, fez tudo lindo e maravilhoso e tem as suas contas aprovadas. E aí, obviamente, está tranquilo o prefeito, porque teve suas contas aprovadas pela Câmara e pelo Tribunal de Contas. E pode acontecer o contrário, professor. Por exemplo, vem um parecer falando que a prefeitura está ótima, está tudo dentro dos conformes da lei, e a Câmara vai lá e vota contra e rejeita. Pode acontecer isso também. Aí a Câmara não aprovou as contas do prefeito. Mas o tribunal disse que estava tudo certo. Pois é, gente. Novamente eu falo para vocês. É uma decisão política. Tá? Rejeitadas as contas, serão imediatamente remetidas ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público para os fins de direito. Tá? Então, se foi rejeitada, ela vai ser mandada para o Tribunal de Contas e o Ministério Público vai tomar as providências. E se aquela hipótese acontecer que eu falei, né, rejeitou as contas, mas o parecer estava ok, é obviamente que o Ministério Público vai observar isso e vai falar, não, mas espera aí, existe aqui um parecer favorável do Tribunal de Contas e claro que se alguém for buscar a justiça analisando isso, ela vai ver que, né, foi uma decisão equivocada da Câmara, já que pelo menos no parecer técnico está tudo ok. Bom, 14. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração descentralizada. É aquilo que eu estou falando aqui o tempo todo, gente. Cabe à Câmara fiscalizar o Poder Executivo. E se tiver algum órgão que seja ali uma autarquia, alguma coisa, uma empresa pública da prefeitura, essa administração descentralizada, também é fiscalizado pela Câmara. Declarar a perda do mandato do prefeito, inciso 15. Então, se o prefeito for cassado, né, quem declara a perda do mandato é a Câmara. 16. Solicitar intervenção estadual no caso de não serem prestadas as contas devidas na forma da lei. O prefeito não quer mandar nada para a Câmara, ele não diz que não deve prestar conta para a Câmara e os vereadores podem pedir a intervenção estadual, que é gravíssimo e raríssimo de acontecer. Né? Parágrafo 1. Os membros das comissões especiais de inquérito a que se refere o inciso 7 desse artigo, no interesse da investigação, poderão, com conjunto ou isoladamente, a. proceder vistorias, levantamentos nas repartições públicas municipais e entidades descentralizadas, onde terão livre ingresso e permanência. Então, o vereador ele pode chegar lá na repartição, pedir documento, né, fiscalizar, enfim, todos esses atos. Pode. Né? Claro que às vezes, tanto de uma parte quanto de outra, há abusos, tá, gente? Mas ele pode. Né? Requisitar seus responsáveis a exibição de documentos e a prestação dos esclarecimentos necessários. E C. Transpor-se aos lugares onde se fizer necessária a sua presença ali, realizando os atos que lhe competirem. Parágrafo 2. É fixado em 15 dias improrrogáveis o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta prestem as informações
e encaminhe os documentos requisitados pelas comissões especiais de inquérito. Então, existe um prazo, tá vendo? Improrrogável. Então, o vereador requisitou lá uma informação da administração direta ou indireta, que é indireta, autarquias, entidades empresas públicas ligadas ao município. O vereador pediu informação. Eles têm 15 dias improrrogáveis para prestar essas informações. E se ele não fizer, responde aí de acordo com o que está previsto na lei. Tá? 3, parágrafo 3. No exercício de suas atribuições, poderão ainda as comissões especiais de inquérito, através de seu presidente, determinar diligências que reputarem necessárias. Às vezes você precisa ir lá numa secretaria, num setor, para fazer a apuração. Requerer a convocação de secretários municipais. Então, teve um problema lá em obras. E aí chama lá o diretor de obras, secretário de obras, para prestar os esclarecimentos. Tomar depoimento de quaisquer autoridades, intimar as testemunhas e inquirir sob compromisso. Item C. Proceder às verificações contábeis em livros, papéis e documentos dos órgãos da administração direta e indireta. Parágrafo 4º. O não atendimento às determinações contidas nos parágrafos anteriores no prazo estipulado faculta ao presidente da comissão solicitar, na conformidade da legislação federal, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a legislação. Então, vamos supor que não foi nada atendido. Os vereadores podem recorrer ao Poder Judiciário para que ele determine que seja feito o que eles não fizeram. Tá? Parágrafo 5. Nos termos do artigo 32 da Lei Federal 1579, de 18 de março de 1952, as testemunhas serão intimadas de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal. Em caso de não comparecimento sem motivo justificado, a intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade onde reside ou se encontra, na forma do artigo 218 do Código de Processo Penal. Aqui, gente, é questão do que pega aqui o Código de Processo Penal e faz o quê? Você foi intimado, você não compareceu, né? Aí você desobedece, né? E aí vai ser requerido ao juiz que seja feita uma convocação para você cumprir esse requerimento, né? Se você foi intimado, então você tem que ir lá. Né? Se você fugir, se negar, vai se recorrer aí às questões penais e você vai responder por que você não está cumprindo. Seção 4, processo legislativo. Olha só, artigo 20. O processo legislativo compreende a elaboração de, inciso 1, emenda à lei orgânica. Então, gente, todo município tem a lei orgânica, que é como se fosse a Constituição. Na verdade, é a Constituição local, né? As leis do município estão ali colocadas e tal. E a lei maior do município é a lei orgânica, certo? Então, quando o legislativo tem que alterar a lei orgânica, ele tem que apresentar uma emenda à lei orgânica, assim como os deputados federais, senadores, têm que apresentar uma emenda à Constituição. E claro que o processo de aprovação de uma emenda à lei orgânica é muito mais rigoroso. Exige um quórum maior, exige uma série de requisitos ali que nós vamos ver aqui. 2, lei complementar, né? Então, às vezes você tem lá a legislação na lei orgânica, você quer colocar ali, complementar algum assunto que está na lei orgânica, e também aqui o quórum, né, de aprovação um pouco mais qualificado, aqui exige maioria absoluta, certo? Para você aprovar uma lei complementar. Já a lei ordinária, né, como ela no próprio nome diz, ordinária essa lei, ela já exige um quórum simples, tá? Então, um quórum de aprovação ali simples, de maioria simples, não a maioria qualificada, por exemplo, que exige a lei complementar. Então, a maioria simples para uma lei ordinária é uma lei, né, comum, vamos dizer assim, que ali mais simples, né? Não é simples no sentido de
mas ela não vai mexer com grandes estruturas da lei orgânica ou uma lei complementar, então ela é mais, né, simplória, vamos dizer assim. Não é um termo muito bom, né, porque existem boas leis ordinárias às vezes, mas ela é de aprovação mais fácil, tá? E o decreto legislativo, esse sim, aí é meramente um decreto ali dos vereadores, né, da presidência da Câmara, esse muito mais simples ainda. E a resolução, que aí é bem mais simples, né, eles colocam ali algumas coisas, algumas funções, é mais normativo no sentido interno ali do que qualquer coisa que vá atingir o público externo. É muito raro, né? Resolução é um ato mais simples. Então isso aqui você precisa saber, né? Quais são os 5, né, atos aí que o processo legislativo elabora: emenda à lei orgânica, lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo e resolução. Artigo 21. A lei orgânica do município poderá ser emendada mediante proposta de é aquilo que eu falei, ó, tá vendo? De 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal. Então, para você fazer uma proposta de alteração da lei orgânica, você já tem que ter 1/3 assinando ali para você propor, tá? Para você propor. Não significa que já está aprovado, não. Você vai propor, aí vai passar pelas comissões, vai ter todo o processo ali para ser aprovado. 2, do prefeito municipal. O prefeito municipal pode mandar um projeto de lei alterando a lei orgânica do município. E vai ser votado pela Câmara. 3, de cidadãos. Olha, o cidadão pode sim, através de iniciativa popular, assinada por no mínimo 5% dos eleitores. Então eu, Fábio, cidadão de Birarema, vou lá, faço um movimento para alterar a lei orgânica num item lá que me desagrada. E desagrada muito boa parte da população. Eu coleto as assinaturas, né? Tem que ter assinatura, tem que estar identificado ali o eleitor, né? O título de eleitor. E aí conseguir 5% dos eleitores do município. Eu apresento essa alteração da lei orgânica. Vai ser votada pela Câmara, tá? Tudo isso aqui vai ter que ser votado pela Câmara, seja de onde ela vier, seja se ela vem dos vereadores, né, de 1/3 aqui da Câmara, se ela vem do prefeito ou se ela vem dos cidadãos. Questão que pode aparecer na sua prova, né, porque muitas vezes a pessoa desconhece isso aqui, ó, e aí a banca pode pegar aqui nesse inciso 3. Lembrando, ó, 5%, tá vendo? Dos eleitores, não é dos cidadãos. A banca pode trocar isso, pode colocar, é dos cidadãos do município, dos habitantes do município, né? Então, cuidado, a lei diz dos eleitores, tá? A letra da lei diz isso. Mas cidadão não é aquele que vota e pode ser votado? Sim, mas lembre, a resposta é sempre a letra da lei. Se a letra da lei dissesse cidadãos, era cidadãos, mas a letra da lei diz eleitores do município. Tá ok? Parágrafo 1. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa ou de estado de sítio. Foi decretado estado de defesa ou de sítio, aí a lei orgânica não pode ser mexida enquanto permanecer o estado de defesa ou estado de sítio. São medidas muito radicais, né? Assim, vamos dizer, radicais. São medidas graves que raramente ocorrem. Se ocorre assim em catástrofes, né? Uma situação de caos, aí sim pode ser decretado estado de defesa ou de sítio. Parágrafo 2. A proposta será discutida e votada em 2 turnos. Veja que a aprovação, como eu falei, ela é diferente, né? Então, tem 2 turnos de votação, com interstício de no mínimo 10 dias entre um turno e outro. É importante guardar essas datas. Veio uma proposta de alteração da lei orgânica.
ela é votada em 2 turnos, certo? E aí, entre um turno e outro, tem 10 dias. Pode a Câmara chegar e falar, nós vamos votar essa lei de alteração à Câmara, a lei orgânica, tal, vota, e convoca uma sessão no mesmo dia e vota de novo? Não pode. Por quê? Não teve interstício, tem que ter prazo de 10 dias. Aí ela é votada numa sessão, daqui a 10 dias ela pode ser votada de novo. O segundo turno dela, tá? Considerando-se aprovada quando obtiverem ambas as votações o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, ela precisa ter o voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui. Se a Câmara tem 15, ela precisa ter 10 votos favoráveis, obviamente. Né? Então, a aprovação dela é mais complicada. Ah, e se fosse uma lei ordinária? Ué, se for uma lei ordinária, se tiver 8 votos, maioria simples, está aprovado. Está aprovado. Porque a lei ordinária ela é mais simples, como eu falei, de aprovação, do que uma alteração à lei orgânica. 3, parágrafo 3. A emenda à lei orgânica do município será promulgada pela mesa da Câmara Municipal com o respectivo número da ordem, tá? Então, ela é promulgada, né, pela mesa da Câmara e tem ali uma sequência numérica para essas alterações. Emenda 18 de 2020, emenda 19 de 2021, né? Emenda 20 de 2021, ela segue uma sequência, muda-se o ano, tá? Da lei, da emenda. 4. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada somente poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Então, rejeitou lá uma proposta, aí para que ela possa voltar, né, a ser apreciada por essa legislatura, ela precisa ter a maioria absoluta dos vereadores. Lembra que para ela ser apresentada, que é 1/3, ó, né? Aí ela foi rejeitada, aí passou agora para ela voltar, né, a ser apreciada, ela precisa da maioria absoluta. Aquele exemplo que eu dei, né? Se você tem ali 11 vereadores, tem que ser a maioria absoluta desses 11 vereadores. Então você tem ali maioria absoluta de 11, 8, certo? Então é assim que funciona, certo? Maioria absoluta dos vereadores. Vamos lá aqui, artigo 22. As leis complementares serão aprovadas pela maioria dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos das votações das leis ordinárias. Então, olha só, aqui novamente, lei complementar, lembra aquela listinha que nós fizemos lá? Emenda à lei orgânica, lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo, resolução. A lei complementar, ela também requer a maioria absoluta dos membros da Câmara, certo? Parágrafo único. Para os fins desse artigo, consideram-se as leis complementares. O que é lei complementar? Inciso 1. Código Tributário Municipal. É uma lei complementar. Código de Obras e Edificações. É uma lei complementar. Inciso 3. A Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano. Lei complementar. O Plano Diretor. Lei complementar. 6. Isso aqui, ó, o inciso 5, ele foi, né, suprimido, tá? Então, não tem. Foi tirado. 6, por isso está arriscado. Lei de Divisão do Território Municipal, também é uma lei complementar. A Lei de Política de Desenvolvimento Urbano, também é uma lei complementar. Outras leis de caráter estrutural, incluindo nessa categoria pelo voto preliminar da maioria absoluta dos membros da Câmara. Então, vocês viram aqui as leis que são consideradas pelo município complementares, tá? Todas essas aqui, ó. Então, isso você precisa estar atento aí também, porque pode aparecer como pergunta, principalmente se sua área envolve aí uma dessas aí,
tributos, obras, né? Ocupação de uso de solo. Eu vi que tem várias categorias aí no concurso, então você precisa saber disso. Né? Vai alterar essa lei aqui, é uma lei complementar. Exige o quê? Um quórum qualificado, maioria absoluta. Então é simples? Não. Você precisa ter ali a maioria da Câmara. Eu quero mudar o Código Tributário Municipal. Ou seja, se quer mexer nos impostos ali da cidade. É fácil fazer isso? Não, você precisa ter a maioria dos vereadores. Eu quero mexer no Código de Obras, edificações, aí mexe com construção, uma série de regras, lei complementar. Né? Plano diretor, o que pode construir na cidade, o que não pode, qual área que pode construir ali comércio, indústria, posto de gasolina, enfim, a organização do município. Isso é fácil? Lógico que não, é complexo. Lei complementar, tá? Então, tudo que é mais complexo, só para vocês pensarem na hora de resolver a prova, você tem que pensar em lei complementar. Tá? Lei de divisão do territorial do município. São aspectos mais complexos, como diz aqui no inciso 8, de caráter estrutural, aí você pensa em lei complementar. Artigo 23. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Então, sempre, gente, pode vir da Câmara, quando é complementar. Se for emenda à lei orgânica, segue aquelas regras que nós falamos. Se for lei complementar, qualquer membro da Câmara pode propor uma alteração. Comissão, você tem lá a comissão de educação, de habitação, de saúde. Depende muito de cada Câmara. Desculpa. Sempre dá uma espirradinha. Depende muito de cada Câmara, né? Você tem lá as comissões formadas e elas podem fazer essas propostas. Prefeito, cidadão, desde que siga aquela regra lá de 5% dos eleitores do município, ele pode ir lá propor. Tá? Parágrafo 1. Compete exclusivamente, aqui é só a Câmara pode, só os vereadores, a iniciativa das leis que disponham sobre 1. Criação, alteração ou extinção de cargos, funções em sua secretaria, bem como a fixação da respectiva remuneração. Isso só cabe à Câmara Municipal, tá? Em sua secretaria, certo? 2. Autorização à abertura de créditos suplementares e especiais através de anulação parcial ou total de dotação da Câmara. Estamos falando aqui de coisas da Câmara Municipal. Então, portanto, esses são exclusivamente de iniciativa da Câmara. Porque o prefeito não pode mexer no outro poder lá legislativo e falar, não, isso aqui eu quero que mude na Câmara. Não. Quem vai fazer o gerenciamento da Câmara é o presidente da Câmara junto com a mesa diretora, certo? Então, essas iniciativas são exclusivamente da Câmara Municipal. Aí vem a do prefeito, né? Parágrafo 2. Compete exclusivamente ao prefeito municipal a iniciativa de leis que disponham sobre 1. Matéria financeira. Então, isso é exclusivo do prefeito. O vereador quer fazer um negócio lá sobre matéria financeira. Pode? Não. Isso é do prefeito. Só o prefeito tem essa iniciativa. Pode, aí o vereador vai fazer o quê? Ele vai votar se ele aprova ou não. Mas ele não pode ter uma iniciativa de lei de matéria financeira. Tá? 2. Criação e extinção de cargos ou funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração. Pode o vereador chegar lá e falar, não, eu quero que aumente o salário do professor, eu vou fazer um projeto aqui para aumentar o salário do professor. Pode? Não. Por quê? Isso é uma competência exclusiva do prefeito municipal. Mas o vereador na minha cidade fala, ele pode fazer requerimento, pedir, solicitar, né? Bater lá no microfone, na administração, falar que precisa aumentar o salário do professor, mas ele não pode fazer um projeto de lei que aumente o salário do professor.
porque isso é de competência exclusiva do prefeito municipal. Criação ou extinção de cargos também. Então, vai criar lá um cargo de diretor na escola nova. Quem cria? O prefeito através de um projeto de lei. Quem aprova? Os vereadores. Ou rejeitam também, né? Funções ou empregos públicos na licitação direta e autárquica, bem como a respectiva fixação da remuneração, tá? Criação e estruturação de atribuições das secretarias municipais e órgãos da licitação pública, mesma coisa, é o prefeito, certo? 4. Servidores públicos do município, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, também é o prefeito. A iniciativa do projeto é do prefeito. O vereador vai votar, certo? Eu quero mudar a prefeitura de Birarema de estatutário para seletista. Quem pode fazer isso? O prefeito, certo? Iniciativa dele. Aumento de despesa ou diminuição de receita também cabe ao prefeito. Parágrafo 3. Nos projetos oriundos da competência exclusiva do prefeito, não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista. Esse é o maior erro que os vereadores cometem. Eu mandei um projeto lá para aumentar o salário dos professores em 8%. Aí chega um vereador e fala, eu não concordo, porque 8% é pouco, eu vou apresentar uma emenda aqui para aumentar para 10%. Pode? Não. Está aqui, ó, parágrafo 3. Nos projetos oriundos da competência exclusiva do prefeito, não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista. Se foi mandado 8%, não pode o vereador querer aumentar 2%, 0,5%, 0,1%. Nada. Ele não pode aumentar nada. Então, isso aí, gente, muita gente não entende. E é um nó que as pessoas às vezes cobram do vereador o que ele não pode fazer. O vereador às vezes fala coisa que ele não pode fazer, né, por total desconhecimento da lei orgânica do seu município. O vereador não pode aumentar a despesa num projeto exclusivo do prefeito, certo? Eu citei aqui aumento, que é o mais comum que eu vejo aí o pessoal fazendo, mas se o vereador apresentar uma emenda, ela é contra a lei e, portanto, ela não pode ser aceita. Se ela for aceita, aí o prefeito faz a justiça e derruba, porque o judiciário vai falar, mas espera aí, na lei orgânica está escrito lá no parágrafo 3, nos projetos que são exclusivos do prefeito, não é admitida emenda que aumente a despesa prevista. Está na lei. E quem faz as leis? Quem fiscaliza as leis? Os próprios vereadores. Então, eles têm que conhecer a lei, certo? Nem as que alterem a criação de cargos. O prefeito mandou lá criando 10 cargos. Não, acho que 10 cargos é pouco, quero 15. E aí, você pode mudar? Não, pode mudar. Tá? Parágrafo 4. Nos projetos exclusivos, nos projetos da competência exclusiva da Câmara Municipal, não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista, salvo no caso o item do parágrafo 1 desse artigo, quando assinados pela metade, no mínimo, dos membros da Câmara. Veja que na Câmara, tá, tem aqueles projetos exclusivos da Câmara Municipal, que é mais para o interno ali da Câmara, né? Contratação de funcionário, abertura de novos cargos. Aí você não pode colocar emenda que aumente a despesa prevista. Mas aí tem um salvo no caso do item 1 do parágrafo 1 desse artigo. Se metade, no mínimo, dos membros da Câmara assinarem, aí sim, tá? Aí sim. Tudo bem, gente? Então, vamos parar por aqui hoje. Paramos no artigo 23, vamos para o 24, né? A gente está acompanhando aí a hora que o concurso volta. Se vocês tiverem dúvida, coloca lá nos comentários. Às vezes a gente escapa alguma coisa que o pessoal não entendeu. Como aqui a lei orgânica é para vários cargos, né? Vários. Eu procuro tentar abordar aí todos os assuntos, mas às vezes falta especificar um ou outro. E aí, se faltou, você manda nos comentários ali que a gente tenta esclarecer. Tá bom, gente? Obrigado. Até uma próxima aula.